Continuando nosso lendo e comentando, e segundo a leitura anterior, nós vamos continuar caminhando pelos reinos trevosos, mas agora observando como são os cenários. Todas as habitações nada mais eram que choupanas, tristes de ver. Infinitamente mais triste era encarar que era o fruto da vida dos homens na terra. O fruto da vida que cada um deles levou na terra. Eles não tinham ali o senso do tempo, e sua existência era uma indefinida permanência na escuridão, por culpa unicamente deles mesmos. Coisas que a gente não imagina, perder a noção do tempo. Nossa, pedir por alguém que estava naquele incêndio que foi há 12 anos atrás, ele está lá no incêndio ainda. Para ele, o incêndio ainda existe. Ele fica nas condições que desencarnou. É uma coisa para se pensar muito. E escuridão, porque não tem a luz que vem de dentro. A gente vai ganhando luz conforme se preocupa com o próximo. Sabe, o sucesso do socorro não depende tanto do socorrista, mas mais ainda, o sucesso depende do socorrido. Porque se o socorrido não apresentar nenhum vislumbre de luz em sua mente, nenhum desejo de dar um passo adiante naquela estrada espiritual, então nada, mas literalmente nada vai poder ser feito. Repetindo sempre, compete a cada um de nós. O desejo precisa sair espontaneamente de dentro de cada alma caída. E digo mais, o socorrista que entra num lugar cheio de barca, num lugar de lama, enfim, que está escuro, ele sabe direitinho daquela multidão qual vai ser socorrido, porque a pineal no alto da cabeça acende como se fosse uma lampadinha. É ele, a luz de dentro está saindo para fora. É hora de sair daquela escuridão para algum lugar que tem, nem que seja um pouco mais de luz. Havia muitos ali que, sem ter feito mal nenhum, jamais fizeram nenhum bem. Nenhum bem a um simples mortal que seja na face da terra. Eu aprendi. Eu nunca pensei que havia pessoas que entravam e saíam, não faziam mal nenhum, mas também não buscavam oportunidade nenhuma para o bem. Então, é nessa friagem que eles vão. Atravessam, parece que estão no freezer. Não tem o calor da vida. Não havia luz nesses reinos mais baixos, nenhum calor. Nenhuma vegetação, nem beleza alguma. Vou repetir nenhum calor, e depois ele vai voltar a falar, porque tem muita agremiação religiosa que diz que queimarás no inferno eternamente, né? Mas ali, naqueles reinos que eles estavam, nenhum calor. Conheço gente que a descrição foi de vento que não acaba mais, uivando, vento, 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 direto. Sabe uma coisa que há é esperança? Esperança de que cada espírito dali queira evoluir. É poder de cada um para fazer isto. E nada tem no seu caminho impedindo, a não ser ele mesmo, a vontade dele. E olhe, pode levar incontáveis milhares de anos. Nosso pai doutrinário, Oswaldo Polidoro, contava. E tem gente deitada, achando que foi mumificado, não sei, e que um dia virá que eu renascerei, e fica ali deitado, completamente parado, milhares de anos.
O quadro não é só feio, tem cheiro. Nossas narinas sentem os odores mais asquerosos e lembram o cheiro de carniça na terra. Não procurem entrar em vibração com este assunto, porque nós vamos sair deste e nós estamos aqui justamente espalhando, e é necessário que saibamos que existe isso e que a gente pode fazer ainda na carne, tentar mudar com carinho, explicando, contando, exemplificando, para que não passem por isso. Não entrem em sintonia procurando imaginar. Aprendam só. Outra coisa que a gente aprende também é que os socorristas, olha o que ele escreve, somos orientados simplesmente a fechar nossas mentes diante desse cheiro. Do tipo, fecha e não vamos sentir mais esse cheiro. É o controle da própria luz, o controle do cheiro externo e existe também o controle do ouvido. Tem muito grito? É só pedir para o trabalho mental fazer com que o ouvido pare de ouvir e o trabalho socorrista pode continuar. Percebam que não é para entrar em vibração por causa disto. Veio na minha mente a doutrina da eterna condenação, tão amada pelas religiões ortodoxas, e do fogo eterno do assim chamado inferno. Não há evidências desse fogo ou calor de qualquer espécie. Ele procurou, tá? Que ele falava aos outros. Nada há sem ser uma fria e escura atmosfera. Espiritualidade significa calor no mundo espiritual. Espiritualidade significa calor. A falta de espiritualidade gera frio. A fantástica doutrina do fogo do inferno que arde sem parar é uma das mais ultrajantes doutrinas estúpidas e ignorantes inventada por clérigos. Ninguém sabe quem realmente inventou esta doutrina, este detalhe, mas é fortemente mantida como uma doutrina pela Igreja. Então, nesse ponto, eu até chamo a atenção de vocês, olha como ele está inconformado com as coisas, ele está vendo que não era, e ele falou aos outros do contrário. Por isso que ele quer escrever. Somos ensinados também a implorar com muita desenvoltura pelo perdão de Deus. Perdão, misericórdia. O Deus da igreja é um ser de humores extraordinários, que deve ser continuamente aplacado. É um Deus raivoso, né? E não é certo que implorando um perdão, que a gente vai conseguir este perdão. Ele deve ser temido, ele, Deus, que está em letra maiúscula. Ele deve ser temido porque pode atirar sua vingança sobre nós a qualquer momento. É vingativo, jamais perdoa. Isso logo expõe não uma grande mente, mas uma pequeníssima mente da pessoa que consegue pensar isto. O homem construiu no plano terreno uma vasta organização conhecida como igreja para ser a única depositária da verdade espiritual. Mas ousa colocar leis aos encarnados, ousa dizer o que está na mente do grande Pai do universo, ousa desacreditar o seu nome, dando a ele atributos que jamais ele poderia ter. Deus não é nada disso. O que sabem do grande e onipotente Pai do amor? Isto é uma pergunta, o que é que eles sabem? Vejam bem, ele é Pai amoroso. É por visitar os lugares trevosos que eu comecei a falar dessa maneira. Porque ao estar nessa escuridão, eu me conscientizei da única realidade da vida eterna, que as esferas mais altas dos céus estão ao alcance de
todas as almas encarnadas. Todas as esferas mais altas estão ao alcance de todas as almas. Basta querer progredir, procurar saber como faz, mudar de dentro para fora, e é lá dentro que a gente encontra Deus. A potencialidade para a progressão é ilimitada. Nós temos um potencial ilimitado para evoluirmos. E é o direito de cada espírito correr atrás da evolução própria. Deus não condena ninguém. O homem se condena a si mesmo e não é para a eternidade. É quando se move para adiante espiritualmente, quando ele pensa nisso, mudando naquilo que houve de erro. Todos os espíritos odeiam os planos inferiores pela tristeza que há ali. Por isso, grandes organizações existem para ajudar cada alma a sair de lá. Tem muita gente que pode merecer céus até mais altos, mas eles descem para morar onde estão amigos, onde estão parentes, para ficar ali aconselhando devagarinho até que eles mudem de ideia, para irem em direção à luz. Este trabalho continua através dos tempos incontáveis. Ainda vai para frente, até que a última alma seja tirada para fora destes lugares horrendos e, finalmente, tudo esteja como o Pai do Universo quer que esteja. Ocasionalmente, a gente podia ver de relance faces de alguns infelizes, enquanto nós passávamos por ali. Alguns eram, sem dúvida, maldosos, mostrando a vida de vícios que tiveram na Terra. Alguns revelavam a miséria, a avareza, a besta bruta que mora dentro de si. Havia pessoas aqui de todas as camadas sociais da vida terrena, todas as camadas sociais. Ter dinheiro não livra. Nem ser importante, camada social nenhuma. Desde os tempos atuais até séculos passados. Nós vemos aqui nomes que podem ser lidos nas verdadeiras histórias das nações. Sabe, naquela biblioteca que visitamos em nosso passeio, que só tem verdade? Eles estão por aqui. Edwin disse que nós ficaríamos intimidados com o catálogo dos nomes que estão ali, tão conhecidos da história. Estavam vivendo nas profundezas, nestas regiões infestas. São homens que perpetraram vilanias e atos maldosos em nome da sagrada religião, em nome da ganância desprezível por bens materiais, em nome do que quer que seja. Desceram, fizeram do pior. Deles, muitos não se podia aproximar, não há licença desse, você não vai se aproximar. Os socorristas, nenhum. Eles vão ficar assim por muitos séculos. É mais uma coisa que a gente aprende, só é socorrido quem tá na hora. A justiça divina mostra que está na hora, pode se aproximar, vamos ver se a gente consegue. Se você se aproximar deles, consegue fazer com que ele acorde. Não é porque alguém pediu que alguém vai sair. Então, voltando, deles muitos a gente não podia se aproximar, e ficarão assim por muitos séculos a mais, até que por sua própria vontade movam-se na direção da luz e do progresso espiritual. Espontâneo é a palavra mágica da parte do mundo espiritual. Tudo tem que ser espontâneo. Seus corpos apresentavam as mais horríveis
malformações, distorções, reflexo total de suas mentes malvadas. Muitos deles pareciam velhos, mas não era o tempo que passou, que mexeu com o rosto dele. É a mente doentia. Quanto mais eu via dos planos trevosos, mais eu percebia quão fantasioso é o ensino da Igreja Ortodoxa à qual eu pertenci quando estive na Terra. Puras fantasias a serem ensinadas. Sobre o inferno, então, a ser governado por um príncipe das trevas, com o único desejo de dominar todas as almas e não tem como escapar? Será que haveria uma entidade como esse príncipe das trevas? Uma alma infinitamente pior que as outras, a ser considerado o verdadeiro rei do mal? E Edwin, então, nos conta que não existe a menor evidência da existência de tal personagem. Espíritos elevados já vasculharam cada centímetro quadrado dos reinos inferiores e não descobriram nada disso e afirmaram, com toda certeza, esta personagem não tem fundamento de fato. A ideia de um rei do mal para existir, com a função direta de fazer oposição ao reino do céu, pensa, é muito estúpida. Quer dizer que tem alguém que pode mais que os próprios maiores espíritos, já verdadeiros delegados de Deus? Ele mesmo diz, essa ideia é estúpida, é primitiva, se não bárbara. A ideia de que um rei do mal exista para fazer oposição ao que é divino, o diabo como um indivíduo solitário não existe. Mas uma alma malvada pode ser chamada de diabo. E nesse caso tem muitos, milhões. Não é minha intenção de dar mais detalhes desses reinos, por agora basta. Ele próprio fala, eu vou descrever sim, mas não quero que fiquem sintonizados com isso. Não vou dar detalhes. O método da igreja de aterrorizar as pessoas não existe no mundo espiritual. Ninguém consegue nada no mundo espiritual aterrorizando. É bastante para nós que enfatizemos as belezas que são encontradas por aqui. E tentamos mostrar algo das glórias que nos esperam para cada alma quando sua vida terrena terminar. Fica a cargo de cada um individualmente, ninguém faz nada pelo outro. Este lindo reino ser atingido mais cedo ou mais tarde. Então, para mudar a sintonia, a convite, nós fomos ver o mar. Veja só a sabedoria. Depois deste passeio, o próximo convite que foi feito, eles estão passeando para conhecer, ok? Se eles precisam, eles vão trabalhar ali. Mas o próximo passeio que nós vamos fazer é ver o mar. Ver o mar, existe mar. A reação da Ruth foi essa. E tem mar? Muito bem. A visão era simplesmente magnificente. Jamais esperei ver tal mar. A sua coloração era a mais perfeita reflexão do azul do céu acima, e mais, ele refletia uma miríada de cores do arco-íris a cada menor onda. A superfície da água estava calma, mas sua calma não quer dizer, não implica em que a água estivesse sem vida. Não há água estagnada, não há água sem vida por aqui. De onde estávamos, dava para ver ilhas de tamanho considerável à distância, atrativas mesmo, lindas, e de que deveríamos visitar.
Abaixo de nós havia uma faixa estreita de praia, onde poderíamos ver as podíamos, perdão, de onde podíamos ver as pessoas sentadas à beira da água, mas não havia sinais de que a praia estivesse lotada. Flutuando sobre esse mar soberbo, pertinho, bem à mão, e alguns mais distantes, estavam lindíssimos barcos, e eles vão fazer um passeio. Mas pararam na areia e, enchendo as mãos de areia, deixamos que corresse pelos dedos. E grande foi a nossa surpresa, porque vimos que nossas mãos não ficavam arenosas, não. A areia parecia um pó macio e suave. Se olhássemos de perto os objetos do mundo espiritual, isto aprendemos. Estaríamos vivendo um contínuo estado de surpresa. Tudo surpreende. A água, barcos aqui no mundo espiritual, tudo para eles eram aqui? Assim. Teríamos tido com esse estado de surpresa a revelação que tínhamos agora apenas uma pequena ideia da magnitude da grande mente, a maior mente do universo, a mente emanadora de tudo no universo, que sustenta este e todos os outros mundos. Tem gente que não faz ideia o que é o mundo de Deus. A gente tem tanta coisa para conhecer no nosso mundo. Mundo de Deus tem muita coisa ainda. Vamos caminhar nessa coleção e aprender. Deem uma espiada no vídeo número 54, porque lá aparecem bem as desilusões maiores, bem explicadas, e a desilusão religiosa, desilusão material, que a gente encontra muito claro aqui neste capítulo. E o vídeo 97, peguem agora o link, é mudar para evoluir. Então, fala bem o processo, vai ajudar muita gente. Até a próxima.